Bom dia, bom dia! Vamos começar aqui mais uma live na energia mais alta de amor, de alegria, sobre sexualidade, sobre autoimagem e sobre homeopatia. A live de hoje. Bem-vinda, Danieke! Bem-vinda, meu amor! Bem-vinda, Maria de Fátima! Sejam muito bem-vindas. Quero trazer para vocês hoje como que a gente consegue lidar com a nossa sexualidade na mais alta energia de espontaneidade, tá? E aí, vamos começar falando sobre com uma grande e importante pergunta. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Quem tiver papel, caneta aí, vamos anotar para a gente fazer algumas perguntas. Bem-vinda, Marivone. Bem-vinda. Rosilene. Ai, que delícia. Todo mundo junto. Quero falar para vocês, se vocês puderem, pega caneta, pega lápis, pega papel, porque a gente vai fazer perguntas muito importantes para a gente refletir sobre nós mesmos, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: você se vê? Você tira um tempo de qualidade para você? Essa pergunta é uma pergunta muito preciosa. Por quê? Tem muita mulher que chega na beirada do espelho, passa o batom, passa um lápis, às vezes não passa, mas não se enxerga, tá? Então é um primeiro questionamento, uma primeira provocação que eu quero fazer aqui para vocês. Uma mulher que se vê, um primeiro passo. Depois uma mulher que se enxerga, consegue ver olho no olho, a minha alma tá ali, né? Depois ela vai se permitir ser vista pelo homem, pela sua companhia, pelo seu companheiro de trabalho, e ali, a partir disso, ela se permite ser conquistada, tá? Então não é a gente chegar num barzinho, numa pizzaria e querer falar pro homem: oi, eu quero ser vista por você. Antes desse passo chegar, bem-vindo, Lucas, bem-vinda, Raquel, bem-vinda, Cris. Antes da gente chegar em qualquer lugar pra gente paquerar, eu quero ensinar vocês a vocês se paquerarem. E a primeira pergunta é sempre essa: você se vê? E eu trouxe um instrumento super poderoso. Você se enxerga? Porque se eu me enxergo, eu sei as minhas qualidades, eu sei os meus desafios de alma, e aí realmente eu consigo mostrar para esse homem, para os meus, todas as minhas relações, quem eu sou de verdade. Bem-vinda, Ju! Muito bem-vinda! Quero trazer aqui para vocês, para a gente começar, um conhecimento que é super precioso, chama Henry Cloud, que é o pesquisador sobre relacionamentos humanos, e ele fala o seguinte: qualquer relacionamento humano, principalmente relacionamento a dois, ele precisa de 3 etapas. Então, quais são essas 3 etapas? A primeira etapa que a gente tem é a etapa do contato. Então, eu preciso fazer o contato com esse parceiro, com esse outro, né? Como que eu estou lidando com esse outro? Eu consigo estar ali em contato com ele? Eu consigo mostrar para ele quem eu sou de verdade? Esse é o primeiro tópico, tá? Bem-vinda, Alê! Bem-vinda, Naila! Então, primeiro tópico, contato. Então, eu vou lá e eu, como se fosse um beija-flor, eu toco na flor e eu faço um contato. O segundo passo de qualquer relacionamento humano é conexão. Então, a partir do meu contato com esse outro, eu vejo os meus vazios e aquilo que me preenche, e eu consigo fazer a conexão. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, quando essa conexão se aprofunda, eu consigo fazer intimidade. 3 passos super importantes para qualquer relacionamento. A live já valeria só por esses 3 passos, mas nós vamos mais adiante. Se eu sei lidar com esses 3 passos dentro de mim, eu também vou saber lidar
com esses 3 passos com o outro. Então, por exemplo, se eu não estou tendo tempo de qualidade, momentos comigo, momentos de autocuidado, de autoamor, o que é que na verdade eu vou fazer com o outro? Eu vou exigir do outro que o outro me dê, na verdade, aquilo que eu mesma deveria estar me dando, como se fosse um self-service. E aí a relação vai ficando tensa, porque eu tô exigindo demais, mas na verdade eu mesma já precisaria me servir, tá? Tem uma outra questão também que a gente como mulher às vezes erra muito. Então, contato, conexão, intimidade. O que a gente faz de uma vez? Dá intimidade para alguém muito antes de ter feito o contato. E eu não estou falando aqui só de intimidade sexual. Eu estou falando de intimidade, por exemplo, de uma amiga que às vezes ocupa mais tempo da sua agenda, né, que quer mais de você, e às vezes ela precisaria ter tempo mais com ela mesma, né? Tudo isso tá falando de eu estou dando intimidade para alguém que na verdade eu ainda estou criando conexão. Então às vezes a gente dá muito além para o outro de fora, algo que a gente precisaria dar mais para a gente mesmo em primeira instância. Eu estou abastecida com a minha relação eu comigo mesma? Ok, eu vou para o outro, mas não dá pra gente ir para o outro sem antes ter ido para a gente mesma. Por quê? Se eu vou para o outro antes de ter ido para mim mesma, sem ter contato com esse dentro gostoso, que é essa energia da gostosa que a Ivete fala, né? Quando eu não me permito essa energia da gostosa dentro, para mim, para esse meu self-service, eu vou para o outro com uma energia de carência, de dependência, de exigência, tá até rimando, né? E aí a gente não coloca uma palavra que é uma palavra muito importante nos relacionamentos humanos, que é limites. Então, eu adoro falar esse exemplo, já falei milhões de lives, mas ela é um exemplo para mim muito precioso. É o exemplo de uma fazenda. Toda mulher é uma latifundiária de si mesma, e aí, nesse momento, ela não coloca as cercas, nenhuma. E aí, depois ela reclama que tá todo mundo entrando, porque na verdade não tem cerca nem de madeirinha. Ela sabe o território dela, mas ela não delimita o território dela. E aí o que acontece? Ela sempre vai se sentir invadida, sempre vai se sentir invadida. Se eu delimito os meus limites, eu vou também lidar muito melhor com a minha sexualidade. Por quê? Eu vou comunicar também para o meu parceiro, olha, eu gosto disso, eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu estou delimitando as minhas cercas. Eu quero ter relação tantas vezes, ou hoje eu quero, ou hoje eu não quero, ou hoje eu quero dessa forma, né? E tudo isso vai falar de limites. O que acontece quando a gente não sabe colocar limites? A gente vai pendulando. Uma hora a gente dá limites demais e aí a gente coloca limites rígidos. A gente se torna uma mulher controladora, uma mulher que está fixa num só lugar, numa só decisão e não aprende a ser fluida, maleável, ter aquela malemolência com a vida. Ou então a gente vai para esse outro polo que é limites sem limites. Uma mulher sem limites. Aí ela gasta tudo, ela não coloca limites no parceiro, ela come muito, então ela engorda muito, porque não tem limites. A grande questão é a gente chegar nessa pendulação, que vai ser a gente aprender a estar, né, nesse lugar que é dinâmico, que é de movimento, mas de aprender a colocar limite no outro, colocar limites para si e achar a palavra mais importante dessa live. Bem-vindo, Fernandinho querido, bem-vindo, Prema. A palavra mais importante dessa live, quando a gente fala de autoimagem e de sexualidade, é autorrespeito. Se eu sei os limites da minha fazenda, se eu coloco as cercas, o que vai acontecer? Eu vou dizer para esse homem, eu quero aqui, eu quero assado, eu quero agora ou eu quero depois, sabendo também os limites e também quais são os desejos desse homem.
né? Porque a gente não tá aqui só para falar que eu quero atender os meus limites e as minhas necessidades e os meus desejos. Eu consigo, se eu me escuto com profundidade, com verdade, com presença, a palavra presença aqui também é extremamente importante. Se eu me escuto com presença, eu vou escutar também as necessidades do meu parceiro com profunda presença, tá? E aí, nós vamos agora para o que significa autoimagem. Autoimagem não significa só olhar para o espelho e ver se tá faltando botox, se tá faltando preenchimento. Autoimagem, na verdade, no conceito que a gente for pegar, é a gente saber a nossa história, a potência da nossa história, a potência da nossa identidade. E quando a gente fala de homeopatia, o que a homeopatia vai dizer sobre a sexualidade? A sexualidade é uma forma da gente expressar a nossa energia vital. Então, tem uma frase que eu amo que fala assim: a expressão é inversamente proporcional à depressão. Às vezes, tem muitas mulheres que não permitem o seu desejo, não se permitem serem vistas nem por elas mesmas. E aí, o que acontece? A gente vai se embotando, a gente vai se criticando, a gente vai se reprimindo, tá? Então, é um contexto de muita autenticidade a gente expressar. Expressar seja pela dança, expressar seja pelo desenho, expressar seja com uma aula de cerâmica, expressar seja com a fala. Olha, eu quero transar hoje, entende? Então, existem várias formas da gente expressar, por exemplo, com uma escrita. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sua linguagem? Qual é a forma como você tem se expressado para você se ver, para você se permitir que o outro te veja e para você permitir que exista essa conexão, que não é só uma conexão sexual, mas é uma conexão de coração, sensual no sentido de sensorial, de você deixar ser tocada na pele, né? Então, tudo isso é uma camada mais profunda e mais sutil, tá? Toda consulta homeopática, a gente vai olhar essas camadas sutis. Por quê? Desculpem. A gente vai olhar crenças, a gente vai olhar medos e a gente vai olhar qual é o padrão energético de funcionamento do paciente. Então, existe, né, por exemplo, na mulher, toda vez que eu estou numa relação, eu me sinto com baixa estima, por exemplo. É uma mulher que se vê menos do que ela realmente é. Ou existe uma mulher que às vezes se vê mais do que ela realmente é, como por exemplo uma platina. E aí a gente vai ajustando para que ela não tenha uma imagem distorcida dela mesma. Então eu gosto de brincar que é assim, nós somos, na verdade, necessitamos de nos vermos como um espelho plano. Eu não vou me ver como um espelho côncavo nem convexo. Eu não vou aumentar as minhas dificuldades ou as minhas facilidades, mas eu também não vou ser nem côncavo nem convexo. Eu não vou distorcer aquilo que eu sinto, tá? Tá dando para entender até agora? Bem-vinda, Jaque, bem-vinda, Doula. Vou trazer para vocês agora um conhecimento que é da Eva Pierracos. É uma estudiosa da alma humana que eu amo, 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 amo. Ela fala sobre desde as nossas feridas infantis até a gente realmente adultecer. Todas essas lives aqui são para vocês como um presente para a gente realmente relembrar como a gente pode adultecer, tá? Pra gente adultecer, uma das coisas que a gente precisa é se enxergar com honestidade. Essa palavra é muito importante. Então, o que acontece conosco quando a gente é, na verdade, uma pequena menina? Então, a gente é uma menina, a gente tem as nossas feridas infantis de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição. Então, cada uma de nós teve humilhação, né? Cada uma de nós, às vezes, teve uma ou mais ferida infantil, tá? E, às vezes, a gente tá com 35 anos, mas tá congelada ali numa ferida de
4 anos de idade, por exemplo. E quando eu relaciono com esse homem, quando eu não coloco as minhas declarações de limites, desejos e necessidades, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou reproduzindo uma ferida infantil, tá? Às vezes eu não estou relacionando com ele como 35 anos. Eu estou relacionando com ele como se eu tivesse 4 anos. E na verdade, criança de 4 anos não relaciona com outro sexualmente, né? Então a gente precisa entender qual idade, qual é o momento da sua linha do tempo que talvez você parou, né? Seja eu tô realmente nesse hoje, eu realmente estou em total estado de presença, total estado de conexão comigo, com o meu lado espiritual também. Porque se eu tô conectado com a minha espiritualidade, eu vou para esse homem com menos, saciedade, né? Eu vou com uma saciedade que eu já estou sustentada, eu já estou nutrida, e aí eu busco nele algo além, algo a mais. Mas não necessariamente esse homem tem a obrigação de nutrir o meu coração e a minha imagem, tá? Eva Pierracos, Fernandinho, depois eu tiro print e mando lá nos stories, tá? Os livros dela são muito preciosos. E aí, como nós temos essas feridas infantis de humilhação, traição, abandono, humilhação, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai criando máscaras, a gente vai criando autoimagem idealizada, tá? A gente tem uma imagem da gente mesmo, tem 3 máscaras, que são as máscaras principais que a gente tem, que é a máscara do amor, a máscara da serenidade e a máscara do poder. Não sei vocês, mas no meu universo íntimo e externo existem várias pessoas que a gente pode... tô trazendo isso, não é pra gente julgar as pessoas, não, mas pra gente saber lidar com as pessoas. Então, por exemplo, às vezes a gente tá num estado de máscara, de falar, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. O que é isso? Às vezes é uma desconexão com a minha alma, que a minha alma tá querendo mostrar que ela tá super serena, mas dentro, aqui, tá gritando, né? Tá doido pra fazer sintoma, e aí o sintoma pula. Por quê? Porque eu não estou me mostrando de uma forma real. Eu estou me mostrando de uma forma ideal, tá? E a gente vai sustentando essa imagem de querer ser amorosa, de querer ser... Claro que a gente pode sempre, gente, sempre querer melhorar, mas melhorar de uma forma real. E não querer melhorar como se fosse uma idealização da gente com a gente mesmo, tá? O que vai acontecendo? A gente vai sustentando essas imagens, a gente vai se distorcendo, e a gente cria uma palavra que é uma palavra muito importante no universo feminino, que é o universo da censura. A gente vai começando a criar, já que eu sou tão bela, recatada e do lar, eu vou criando uma imagem de mim que eu não posso mostrar tanto o meu desejo assim, eu não posso falar tanto assim disso, eu não posso isso, e eu viro uma mulher meio não me toques. Não me toques não é só no toques no corpo, nessa fragilidade de não poder realmente mostrar quem realmente eu sou. E aí a gente vai criando relações que não tem conexão. Porque se eu não mostro quem realmente eu sou, a tendência também é eu achar um parceiro que realmente não se mostra. E aí tem até um contato, mas não tem uma conexão. Não cria um relacionamento, tá? Alguma dúvida até aqui? Tô falando rápido demais? O que vocês estão achando aí? Vão me dando um feedback, tá? Quando a gente vai criando essas distorções, que são distorções muito profundas da nossa alma, porque no fundo, todos nós queremos ser o quê? Único e exclusivamente amados. Nós não fazemos isso por mal, nós fazemos isso por uma ferida, por um lugar aberto, cheio de pus dentro do nosso coração, que são as nossas feridas emocionais. E aí a gente vai entendendo prazer como errado, a gente vai entendendo o corpo como um lugar que não pode ser habitado nem por nós mesmas, tá?
E a gente vai fazendo esse filtro, essa censura, essa crítica da gente com a gente mesmo, de que será que eu mereço amor? Será que eu mereço ser amada? Será que vai entrando um nível de resistência altíssimo, um nível de julgamento altíssimo, eu comigo mesma, e aí eu nem permito que o outro chegue, porque se esse outro chegar, eu já me critico tanto, eu já me julgo tanto, né? Como que esse outro vai chegar sendo que eu me maltrato, né? Eu não tenho esse autorrespeito comigo. Então, uma das questões que é muito importante a gente lembrar, que eu falei, olhar-se com honestidade. Quem eu realmente sou? Quais são realmente as minhas verdades, né? Eu quero ser boa ou eu quero ser boazinha? Por que eu pergunto isso? A boazinha é aquela que passa panos quentes em tudo. Passa panos quentes na relação da mãe com a sogra, da sogra com o marido, e da sogra com, né, com os filhos, dos filhos com o marido. Tá o tempo inteiro passando panos quentes. Ela é apaziguadora. Mas o que vai acontecendo? As mãos ficam queimadas. Uma mulher, ela não precisa ser apaziguadora. Uma mulher, ela tem que ser pacífica dentro de si. E qual que é a diferença? Uma mulher apaziguadora, ela tá com a mão o tempo inteiro resolvendo conflito, resolução, solução dos outros, mas dentro dela tá lotado de efervescência. Dentro dela não tem mais nada, eu não consigo lidar comigo, eu quero pegar os problemas de todo mundo. Porque se eu pego os problemas de todo mundo, na verdade eu não estou resolvendo os meus, né? Eu tô fingindo ser a boazinha para resolver todos os problemas do meu marido. Aí eu ponho na minha mochilinha, eu fico com a mochilinha totalmente pesada, depois eu reclamo para esse marido que eu estou sobrecarregada. Na verdade, você pegou coisa que não devia. Você foi, talvez, ter uma máscara de a amorosa, a serena, a poderosa com o parceiro e esqueceu de vestir-se na sua roupinha emocional de que você precisaria resolver primeiro o seu prato, primeiro a sua mochila, porque senão não adianta resolver dos outros passando fome, tá? Esse eu ideal e esse eu real o tempo inteiro vai criar conflito, vai criar, eu quero ser uma mulher autêntica, imperfeita, e eu quero ser uma mulher leve, mas ao mesmo tempo eu me torno o tempo inteiro uma mulher rígida, controladora, medrosa, né? Perfeita. Eu tenho que ser perfeita, porque se eu for imperfeita eu não vou ser amada. E começa esses conflitos o tempo inteiro do eu real com o eu ideal. O que acontece? Se eu começo a me olhar e dar paz para esse eu real, esse eu real começa a ter espaço. Se eu consigo ter esse espaço de ser eu comigo mesma na minha mais alta potencialidade de erros, de acertos, porque eu posso errar e eu posso acertar, eu consigo ter espontaneidade. Se eu consigo ter espontaneidade, eu consigo ter mais do que contato. Eu consigo ter conexão e eu consigo ter intimidade. E aí eu consigo ter uma sexualidade que é uma sexualidade extremamente autêntica. Eu não preciso fingir que eu estou tendo um orgasmo. Eu estou tendo um orgasmo. E um orgasmo, ele não acontece só na cama. Um orgasmo acontece quando eu estou tendo uma conversa deliciosa com meu parceiro, tomando um vinho ou tomando uma água de coco, fazendo uma caminhada, trabalhando. A gente pode ter orgasmo trabalhando. É preciso ser dito isso, né? E a partir disso eu vou criando prosperidade também. Por quê? Eu estou trabalhando com tanto prazer, eu estou fazendo a minha vida ter prazer, não prazer só na cama, que a minha vida começa a ter um campo de receber. Eu sei receber. Eu não sei receber, não é só no sexo. Eu sei receber um copo de água do fulano. Eu sei receber um envelope de Pix
surpresa da vida, eu sei receber um jantar, eu sei receber uma blusa nova, eu sei receber um café com uma amiga. Eu não espero só do homem. É bom ganhar do homem? É ótimo ganhar do homem. Mas eu não tenho um amor unidirecional. Eu tenho um amor circular. O meu amor chega, o meu amor vai para 1, 2, 3, 4, 207, 208 e circula de novo. E isso vai me gerando prosperidade no sentir. E não só eu achar que eu sou escassa, que eu vou dar só para um parceiro, o meu amor aqui, ó. O meu amor vai entregar só para um homem e depois eu me sinto completamente pobre. A palavra é essa. Por quê? A gente tá dando só para um e esperando que esse um dê. Pode dar? Pode dar, mas ele vai dar do jeitinho dele, na hora dele, no como dele, tá? E aí a gente vai diminuindo quando eu me dou também, né? Aquilo que eu preciso, e aí eu preciso fazer esse escaneamento interior. Eu preciso olhar para mim e falar, o que eu preciso hoje? Hoje eu preciso de uma água de coco. Hoje eu preciso de fazer atividade física. Eu sei me regular. Eu sei olhar para o meu sentir e falar, hoje eu não quero ninguém. Hoje eu quero só eu. Hoje eu quero a minha relação com Deus, com a vida. Ou hoje não, hoje eu preciso sair, dançar, ir pra fora, porque eu já tô muito dentro. Então eu vou vendo o que tá bom, o dentro e o fora, o dentro e o fora, tá? Eva Pierracos vai falar uma frase que eu quero ler pra vocês, que é uma frase linda, que fala assim: o caminho da verdade exige que vejamos com honestidade a imagem que criamos e que tenhamos coragem de abandoná-la. Então, para a gente ser a mulher que a gente quer ser, a gente tem uma parte nossa que precisa pedir da vida, tomar das nossas histórias, tomar das nossas ancestrais. Mas existe uma parte nossa que precisa se despedir dessa imagem bela, recatada e perfeita. Porque enquanto eu estou nessa imagem bela, recatada e perfeita, eu estou me escravizando. Eu não sou a senhora do meu destino, né? Igual a novela. Eu sou, na verdade, escrava das minhas projeções. Eu sou escrava daquilo que eu acho que eu tenho que ser. Porque fulano me falou desde cedo que eu era a mais boazinha da família. Será? Né? Então, é preciso também abandonar as projeções, abandonar aquilo que eu acho que eu sou, para que eu não me abandone. Para que eu não abandone a minha autenticidade, abandonar o que eu sou realmente de verdade, né? E aí, quais são 4 mecanismos que a gente tem de alma que vão permitir que a gente se embote, que a gente se encapsule, né? Nós todo dia precisamos nos autorresgatar. Como que a gente faz isso? Saindo da negação. Então, uma coisa que a gente sempre faz, e aqui eu me incluo no bolo também, tá? A parte é, eu me nego, né? Eu falo que isso não tem nada a ver comigo. Nossa, isso tá acontecendo comigo? Eu tô devendo no banco? Não, não foi eu que fiz isso. Isso é a primeira fase do luto, é a primeira fase de qualquer mecanismo de defesa. Eu tô negando aquilo que necessariamente, né, precisaria acontecer e eu não tô fazendo contato. Eu não tô olhando para minha realidade, tá? O segundo mecanismo é a racionalização. Eu ajo assim porque isso é certo, eu tô fazendo isso e eu fico na cabeça, ó. Eu fico na cabeça o tempo inteiro achando que a cabeça é que funciona, eu vou pensando que isso é certo e que é errado, mas além de esquecer do certo e errado, na verdade a gente não passa por um filtro que é o filtro do o que é verdadeiro para mim. Isso está sendo verdadeiro para mim? Ou eu estou julgando só no cabeção e estou esquecendo que as minhas escolhas também passam pelo corpo? Eu entrei num lugar, eu senti aperto no coração, não entra, sai, né? Então, às vezes a gente está muito aqui no pensar e esquece do sentir, tá? Terceiro mecanismo, a gente tem o mecanismo da projeção. Então, eu não tenho problema com a minha sexualidade. Na verdade, é o meu parceiro que tem. Na verdade, é o meu parceiro que não olha pra isso. Se você tem um parceiro
que talvez não tá olhando para sua sexualidade, não, o Bert Hellinger fala sobre isso. Não é vocês que têm a vida, é a vida que tem vocês. Então, de uma certa forma, em equiparação energética, você procurou um parceiro que está na mesma condição vibratória que você, na mesma camada, no mesmo nível de necessidade energética aqui. Então, não dá pra gente projetar mais. A gente também precisa, assim como adultas, assumir a nossa autorresponsabilidade. Para que eu procurei esse tipo de parceiro? Eu quero realmente esse tipo de parceiro? Ou como eu quero ter, qual postura eu quero ter com os homens a partir de agora, tá? E o quarto mecanismo de defesa é o perfeccionismo, que é o quê? Chuva de mulheres dentro do consultório. Por quê? A gente acha que a gente tem que ser impecável para ser amada. Só que, na verdade, isso de querer ser impecável nos desconecta ainda mais do real, nos desconecta ainda mais das pessoas, porque pessoas são imperfeitas. No imperfeito, a gente pode crescer. Então, se eu não me mostro, se eu quero mostrar sempre o meu ideal, eu tô o tempo inteiro desconectando das pessoas, desconectando da minha oportunidade de crescer, tá? Como que a gente faz, né, pra gente ir terminando a nossa live, como que a gente faz pra gente realmente conectar com o outro, conectar com a nossa sexualidade, conectar com o nosso prazer? Eu acho que se eu falar isso 27 vezes em 27 mil lives, ainda é pouco. Pra gente conectar verdadeiramente com o nosso prazer, que é o caminho inversamente do trauma, a gente precisa conectar com a nossa história, com a nossa potencialidade de espontaneidade. Então, se permitir olhar-se de uma forma extremamente verdadeira e honesta. Foi a frase que eu comecei a nossa live e a frase que eu termino a nossa live. Não existe um jeito mais autêntico da gente viver a vida do que realmente se dar um grande sim e dizer: eu posso ser realmente quem eu sou. Quando eu falo, e vocês, se quiserem fechar os olhos e sentirem essa frase no coração de vocês: eu me vejo. Eu me vejo. Olha a potência dessa frase. Eu me vejo. Eu me respeito. Porque quando eu me respeito, eu deixo e eu dou espaço para que o homem me respeite. A palavra respeito, ela vem de respectum. Eu vou ver com outros olhos. Eu preciso me enxergar de novo, né? E ao mesmo tempo é peito, o que está carregado no meu peito, né? O que eu valorizo. E aí a terceira frase que a gente pode falar é: eu me respeito. Então, eu me vejo, eu me amo e eu me respeito. Por que eu repito essas frases para vocês? A nossa mente, ela precisa da repetição. A criança, ela tem que fazer o dever de casa várias vezes. Nós somos também essa criança, né, que precisa ser curada internamente, que precisa fazer o dever de casa várias vezes, que é olhar no espelho todos os dias e procurar se a sua alma tá ali. E você dizer para você mesma: eu me vejo, eu me amo, eu me respeito. Porque se eu tenho esses 3 passos, eu me vejo, eu me amo, eu me respeito, um homem vai te amar, te respeitar, te cultivar, né? E não é para consolar no sentido de: esse homem vem salvar a minha vida. Eu já me salvei. Entende? Eu já me dou aquilo que eu preciso e depois eu deixo ele entrar com respeito, sabendo que eu estou aqui, ó, tendo um lugar de respeito comigo, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação, alguma história? A gente tá fechando a live, mas quero ouvir vocês também. Isso, eu me vejo, eu me amo, eu me respeito. Exato. Agradeço muito a presença de todas vocês
Quem quiser multiplicar essa live como a multiplicação dos peixes, para a gente ter realmente essa pesca maravilhosa do coração das mulheres, do coração dos homens, que também precisa ser curado, precisa ser olhado, precisa ser respeitado. Eu agradeço muito. É uma live, a semana que vem nós vamos ter uma live super preciosa também, sobre dinheiro e sexualidade, porque são as duas faces da mesma moeda, tá? Vai ser com uma convidada mega especial que eu conto depois. Uma mulher mega potente, uma mulher que sabe lidar com dinheiro, tá? E aí, no final do mês a gente também tem uma live sobre vaginismo, tá? Mas quero agradecer todos que estão aqui e que vocês no dia de hoje e no dia de todo sempre, eu me vejo, eu me amo e eu me respeito. Um beijo a todas e todos.